Beleza, Diegão. Beleza, meu irmão. Como é que você tá? Tô bem, cara. Consegui sair positivo aí na turbulência. Eita, Não, nós. não do jeito que eu queria, mas tá bom, né? Fechei semana positiva, tá bom. Tô dando uma Oxe, melhorada. bom demais. Não é tropica, mas não cai, né? É. Ficou de fora hoje por quê, Diegão? Eu tive que levar a patroa na cidade vizinha aqui e a gente foi cedinho, saca? Ah, Aí tá. acabei, eu cheguei, já era na hora do jogo, aí acabei entrando no jogo, aí larguei mão, né? Não tinha mais o que fazer. Boa noite, Já tinha Diego. andado. Boa noite. Hoje estou ao vivo. Boa noite, Diegão. Boa noite. Boa noite, boa noite. Só tem camisa 10 hoje, parece jogo da Que seleção. surpresa, cara. Que surpresa. Top demais. Boa noite, turma. Boa noite. Galera, eu tomei a liberdade de já ir sorteando para a gente não perder muito tempo, tá? Eu vou começar a fazer as marcações aqui já. Já tá bom, rapaz. Já demorou a beça no banho, já vai demorar. Cara apressado, mano. Toma um Rivotril aí, você tá muito ansioso. Falei só pra zoar. Só. Falaram lá no grupo lá que é banho de noivo. Ô, louco, mó banho de gato, entrei e saí, o cara falou que eu demorei, bicho. Ó, diário aqui, deixa eu ver só onde que vai abrir esse trem. Ah, beleza. Então vamos lá. Vou marcar aqui a máxima e a mínima do dia anterior. E vou marcar o nosso querido cinquentinha. Cinquentinha. Deixar aqui uma linha no cinquentinha. Uma linha diferente. Vou colocar esse azul celeste, azul calcinha, né? Deixar ele marcado aí. Beleza. Diário é isso. Vamos para os 60 minutos. Hoje todo mundo vai virar a chave desse replay. Nossa, me retiro o que eu disse, galera. Tá uma bagunça aqui nos 60 minutos. Ó. Agora já falou, velho. Caraca, só. Vai abrir no meio do tiroteio aqui, galera. Ó. Vou marcar máxima que ninguém rompe, mínima que ninguém rompe. E só, beleza? Para mim vai ser os pontos de interesse. E vou marcar aqui, ó, o último rompimento, beleza? Que ele não testou, então ele pode vir testar. E aí é os 50% junto ali, então tá show. Então vamos para o nosso time operacional aí. Você tá trabalhando com bem menos marcação, né, Diego? Cara, eu dei uma enxugada, viu? Enxuguei bem aí. Eu tava colocando muita coisa e eu tava saindo muito do meu simples aí, me atrapalhando. Então eu vou trabalhar Me com o básico. atrapalha um pouco muita marcação também. Então eu vou com o que tem aí mesmo, que dá pra gente se sair bem aí. Vamos lá. Deixar no 2, sem muita pressa. Vamos tentar fazer uma leitura bem legal aqui. Eu estava desesperado para ver gráfico, meu amigo. Só estou vendo agora, então eu estou seco. Seco aqui no gráfico. Ó, ele abriu aonde? Acima lá do último rompimento do 60. Aqui há uma máxima que ninguém ganha, lá do 60 também. Tem a máxima do dia anterior do diário logo acima. Ele está trabalhando aí. Nos 60 minutos ele está trabalhando praticamente num range, né? Se a gente for ver aqui, ó, tá nessa bagunça aí. Então, só para deixar registrado, o que a gente tem aqui? Uma baita de uma consolidação, ó, máximas e mínimas que não passam, né? Então, a gente vai ter que buscar operações justamente nesses pontos extremos aí, para a gente ter bons pontos de operações, né? Ele está querendo ir lá para cima, então vamos deixar ali. Se vocês verem alguma coisa aí, vocês vão avisando. Pode perguntar o que quiser. Deixar o 15 e o 10 aí para dar um auxílio emergencial aí. E vamos esperar ele trabalhar aí. Até agora que ele fez nada, né? Abriu no vácuo, não deu alvo em cima, não deu alvo embaixo. Então, só resta aguardar. A gente pode colocar uma FIBO de repente, essa FIBO com o gap aqui, né? Que seria uns 50% junto com os 50% do dia anterior para cima, né? Onde acho? Aí.
Seria até uma fibra interessante aí de início. Candle 1 fechou no meio do vazio. Vamos deixar o 2 trabalhar. A gente pode, de repente, ver como é que o 2 se comporta a respeito do movimento em relação ao Candle 1, né? Para ver se ele vai dar continuidade segurando acima de 50 ou não. Boa noite, Daniel. Boa noite, Albert. Pessoal do chat aí. Se de repente eu deixar alguma coisa do chat passar, o pessoal vê aí e me avisa, beleza? Porque às vezes eu fico meio desfocado ali, não vejo que estão mandando mensagem. Vamos colocar uma linha ali para acompanhar o preço. Está querendo chegar na mínima do 1, então a gente vê qual é que vai ser a reação dele ali, né? Seria muito importante se ele desse esse alvo aqui embaixo, pelo menos para a gente já ter um norte. A aula de hoje tem algum tema específico? Hoje é virada de chave, Daniel. Hoje você se prepara aí que a chave vai torcer, hein? Hoje todo mundo vai sair daqui e semana que vem vai começar todo mundo a ganhar dinheiro. Vamos fazer bastante candle a candle aí, ó, para entender o movimento. Trabalhando sempre com as regiões macro. Então vai ser um apanhado, beleza? Sei como é. Olha lá, ó, candle 2, o que tá fazendo aí? Já tocou no alvo, agora a gente espera, né? Vamos ver o que ele arruma aí. Se ele fecha para dentro do candle 1, galera, vale compra, beleza? Tá tocando o rompimento lá de 60, tá rejeitando a mínima. A gente pode tentar compra aí para ver se pega essa subida, beleza? Deixar aqui 3 contratinhos. Hoje levei 2 estoque para aí. Vamos, bora lá, bora lá. A partir de hoje você não toma mais não. Vamos ter paciência, tá? Vamos se concentrar em boas operações. Que dá certo. Olha lá, ó. Parar aqui. Ó, fechou. Não ganhou a mínima do 1, deu algo no rompimento do 60, que é um topo, né? Que a gente tem aqui. Então a gente está nesse possível movimento aqui, ó. Veio, parou. Não chegou no 50? Lógico que não chegou, né? Tem um topo aqui atrás. Então, se ele para aqui, possivelmente pode estar querendo fazer esse movimento. Vamos ver se ele dá o testadinho ali no 1, a gente procura. Essa marcação é 60 ou é diário, Diego? Azul é 60, ó. É o último rompimento aqui, ó. Desse cara aqui, ó. Do 9. Ele abriu o guepado, pode estar testando para fazer isso, certo? Vamos ver se ele dá a oportunidade. Ixi! Já era, né? Foi igual um foguete para cima aí. Então, perdemos a chance. Tinha que violinar o 2 ali, Diego. Ele tinha que testar pelo menos um ali, ficaria bom, né? Não, não precisava vir no 2 não, tá? Pelo menos a mínima do 1. Fechou. O que esse canto tem que fazer, pessoal? Alguém consegue me responder? Aproveitando a deixa aí, a gente já está fora da operação mesmo. Esse candle tem a obrigação de romper a máxima do candle 2, né? Isso, perfeito. Isso aí. Então a gente já sabe o que ele tem que fazer. Se ele não fizer, o próximo ele faz o movimento contrário, certo? Então a gente já está preparado para o quarto candle, certo? Sempre tenham essa coisa a favor de vocês, né? Já está pronto para o próximo, né? Diego, você poderia explicar também a diferença do candle fechar positivo ou negativo aí no candle? Beleza. Conforme se eu usar esse tipo de coisa na operação, eu falo, tá? Porque eu uso em certas ocasiões, não é para todo lado que isso faz diferença para mim. Pode falar. O candle 4 cair, o 3 precisa ao menos violinar o 2 de fechar abaixo, ou mesmo se ele fechar abaixo sem violinar o 2, você já venderia no 4? Não, assim, aqui o que vai acontecer? Ó? A gente está dentro, por exemplo, se o 3 fecha desse jeito aí, ó, o que eu começo a acreditar? Ele está dentro desse movimento, certo? Então o 4 ainda pode descer.
Só que aí, o que é a minha venda, né? Se ele entrou nesse pullback aqui, ó, se ele fechar assim, eu vendo nesse ponto até... Aí sim, aí eu posso tentar vir até a mínima do 2, mas eu tenho que ficar esperto com esse ponto de parada aqui, que é a mínima do 1. Ele tem que passar dali, né? Beleza? Era essa dúvida mesmo? Mas, por exemplo, ele aí está fechando abaixo de 50%. Mas se ele fechar verde acima dos 50%, sem violinar o 2, você venderia também? Não? Ah, não, aí não. Ah, beleza. Não, Se ele ganhar a não é que região tu tinha ali... falado, se ele não ganhar o 2, eu vendo no 4. não, Mas mas aí... aí, não, aí não. Aí se ele fechar... agora, e se ele violinar o 2 e fechar acima de 50%? Se, por exemplo, ele faz isso e faz isso aqui, Isso, eu ainda não vendo, tá? Porque aí ele pode só fazer isso até aqui, ó, 50%. e buscar Entendi. o alvo em cima. Então, Aí eu não acho que compensa. não vale a Beleza, pena. beleza. Valeu. Só um minutinho. Você pega lá, Cia? Chegou comida. Chegou a pizza. Achei bem isso, não. Não vou comer agora, não. Vou terminar aqui. Vamos lá. Galera, candle 3 fechando assim, é probabilidade do 4 cair, beleza? Então já mudou, né? A expectativa que eu tinha deles comprar e subir com ele, ó, ele está começando a torcer isso aí. Eu preciso de um movimento um pouco mais bacana aí para ver se realmente dá essa compra, né? Agora não dá mais. Então, o 15 não fechou ainda, mas o 10 ele já fechou abaixo dos 50%. Né? Sim. Então, o 10 ali já mostra uma expectativa de queda, né? Ó, vamos lá. Nossa, tá indireto, cara. Ó, com esse fechamento aqui, ó, se ele vem para baixo primeiro, vale a venda. O problema é que ele fechou careca aqui, ó, bem colado no 1, né? Então, mesmo vendo essa venda, talvez não ficaria tão bacana de pegar, né? Porque ele está colado no primeiro alvo dele ali, e agora com essa abertura já era. Aqui ainda pode ser que dê uma falha, né, do movimento e ainda volte com a violinada. Então, se fosse para pensar alguma coisa, esperaria o 4 violinar e talvez voltar desse movimento aí. Que aí é o candle careca, indo na região do fundo, não rompeu o 1 aqui, né? Então, pode ser que dê esse movimento. O mais seguro é fazer isso? Não, tá? O mais seguro seria esperar o 4 fechar, porque o 4 tem duas possibilidades. Uma, de querer vir para romper o fundo dele, já que ele está vindo desse 50%, e a outra é justamente ele dar o alvo e já querer retornar. Aí cabe a gente decidir o que é mais legal. Eu vou esperar o 4 fechar, porque o 4 vai me dizer que rumo que pode tomar isso aí, beleza? Mas se você for mais agressivo, eu prefiro fazer uma compra caso ele dê alvo aqui, tá? Ele tem que violinar o 2 para dar a compra. Aí assim eu não compro não. Obrigação do 4, galera, se a gente for ver, seria romper, né? Romper o fundo aí, porque tá vindo desse movimento. Só que é foda falar porque, assim, ele parou já meio que falhando o movimento, né? Mas ele tem essa chance de pelo menos dar o alvo e concluir, né? Se o 3 tivesse fechado pelo menos rompendo 1, aí o 4 era quase mais certeza de descer rompendo, né? Mas aí ele falhou já aqui. Aí, na dúvida, vamos guardar o 4. Vamos guardar o 4. Se ele não ganha a mínima do 2, galera, a gente tem uma falha de FIBO. Ó a FIBO aí colada aí, ó. Aí é o trade que a gente gosta de fazer. Confirmadinho no alvo, falha de baixa. Um trade bem seguro, tá? Fechar assim, ó. Alvo. O alvo vai ser no 50%? Possivelmente não, tá? Se ele já está negando, fazendo fundo aqui, já buscaria o quê? Região de máximas, né? Região de topo. Vamos esperar esse cara aí. Lá no 10, ó, querendo falhar também, né? Igual no 15.
10 fechar para dentro, fica a coisa mais linda do mundo, né? Mas aí você vai esperar um teste ou você já vai bater direto? Porque o 4 já fechou lá. Aqui, dependendo de como ele fechar, e se ele fechar rompendo miô, né? Vai Não, depender se de onde fechar, eu já ele... estava falando, agora já está querendo zoar o nosso aí plantão. já vai zoar, aí já vai zoar a operação. Se romper, já era, né? Aí eu tenho que esperar. Esse pullback do 97, 98 aí, tem influência? Tem, é um topo, né? Ah, tá. Aqui esse movimento aqui, ó, né? Beleza, ele veio, fez isso aqui. E aqui é um rompimento lá do 60, por isso tá essa linha azul aí. Ah, é a Então linha aqui ele azul. tá, é o do 60. E aqui eu tenho um topo. E aí o que ele acabou de fazer aqui, ó? Ele falhou o movimento acima de um topo rompido. Qual que é a probabilidade desse candle aqui, galera? Agora é Subir. subir, né? Subir. Olha lá, ó. Subir. Aqui não tem erro, não. Pode bater. Aqui, é lógico, ele pode testar até a mínima do 4, pode testar a mínima do 2. Mas eu vou aceitar o risco, tá? Vou já bater aqui, porque a primeira operação do trade é meio cagada. Eu vou deixar aqui o stop um pouquinho afastado do 4 aí. E vou tentar levar pelo menos na primeira máxima, certo? Que é acima dos 50. Não essa, porque essa aqui está bem no 50. Então eu vou tentar, já que eu estou vindo do 50, eu vou tentar passar além, né? Deixa eu tirar esse monte de corda aqui. Beleza? Beleza. Aí pronto, operação montada, galera. Stop tá ali, proteção tá ali, alvo tá lá para buscar. Eu tenho uma confluência muito bacana aí, eu estou numa região boa, eu estou numa falha de fibra, tem tudo a meu favor. Pode dar ruim? Pode. Sempre vai ter uma porcentagem aí que o chinês clica lá, né? E aí o preço cai aí, já era. Mas, assim, a gente está com padrões bons a nosso favor e região boa a nosso favor. Então vamos acreditar nesse trade aí. A única probabilidade que eu vejo para esse candle, esse sim, para mim é um candle de uma probabilidade só, de subir, tá? Então, quando a gente une, né, a probabilidade que o candle tem que fazer junto à operação que a gente se dispõe a fazer, é mais fácil do trade ir sem dar muito calor, né? Fala, Diego. Boa Agora, noite. Boa noite. Boa noite, mano, pessoal. Eu entrei boa noite. agora, Diego. Tu pode explicar porque tu comprou aí rapidinho, cara? Opa, vamos lá. Aqui, ó. Movimento aqui de falha, ó, veio do 50, era para romper fundo, não rompeu, está acima de um topo, marcação dos 60 minutos, então lenha nele. Show. Diego, se Foi. esse candle agora fechar abaixo dos 50%, tu já enforca a operação ou faz parcial ou você ainda assim aguarda que ele vai subir mais? Não, eu ainda espero, porque ele vai deixar um movimento, né, que eu posso trabalhar a fibra em cima dele também. Então, de repente ele faz um pullbackzinho ali Ele e pode dá fazer um outro. continuidade. Para mim seria interessante o quê? Que ele fechasse pelo menos acima do 1, né? Negando o movimento que ele fez. Certo. E o último rompimento que tem foi aqui. Então, se ele fechar em cima ali, já fica Aí ele mais já pode vir fazer um confortável. pullbackzinho para continuar a subida dele. Isso. Tentar fazer... Caso ele feche, a gente tenta fazer uns scalpzinhos no caminho aí. Então, fechou dentro. Se você testar a negação, eu já vou carcar nele aí. Aconteceu o que eu falei, fechou abaixo de 50%, né? Mas não Isso, quer dizer mas que ele vai aqui... descer, Nossa, né? já tá indo. Não Ó, tem nenhum ponto parado aí, né? e o seguinte, aqui o seguinte é que, tipo assim, ele já tá vindo de lá, né? Ele já falhou esses 50. A maior probabilidade é que ele não ligue, tá? Agora, se esse cara fechar de novo, falhando aqui, aí fica feio. Certo, certo. Mas como ele tá vindo da negação do fundo, então esse aqui tem que ir para cima ainda, beleza? Então, a obrigação do Candle 6 é ganhar realmente para cima aí, tá? Agora, se tivesse nessa região de 50% um gatilho, um pontozinho de parada, aí já ficava mais Não tem complicado. nada, né? Você tá vendo que tá Não liso tem aí. nada. Certo.
Então, ele ainda pode estar fazendo o quê? Isso aqui, ó. Opa, esse movimento. Por que não foi lá embaixo? Porque tem um topo. Tem esse topo aqui, que é o rompimento de 60. Então, não necessariamente ele vinha buscar esse alvo aqui, já que ele não negou o topo, certo? Diego, Pois não. vou fazer uma pergunta que eu não sei se pode confundir ou não, tá? Pode falar. Do lado esquerdo do gráfico ali, no dia anterior, tem o candle 93, que ali não sei se é um gatilho ou não, ou o topo do 90. Ah, bateu. Ele está confluindo com o seu alvo. Aí, Ah, tá, entendi. É assim, fica de olho, né? Fica de olho o que que acontece aqui. Mas até então ele tem que cumprir esse movimento que ele está fazendo aí no dia, né? tá legal. Valeu. Beleza, estamos bem protegidos. Estamos patrão aqui agora. Esse ainda tem que subir. Vamos ver se ele está tocando na máxima aqui, ó. Essa aqui ele já está tocando. Pode ser agora vir aqui, ó, nos fechamentos desses caras aqui. A respeito do que o amigo falou agora aí, Diego, eu acho que eu vejo mais importância no fundo do 78. Aqui nesses outros Seria o pontos. gatilho que jogou, né? Bom, agora já pode ter dado alvo aí, né? Vou proteger, ver se dá pra fazer 500 pontos aqui. Deixar aí. Já era, fechou. Por quê? O Renato morreu, Bo. É. Uhum. Ele tá no hospital. Aqui, galera. Mal. Pronto, quem for falar aí pode desativar o áudio. Deu o nosso alvo, já deu uma martelada para baixo aí. Talvez seja por causa do careca, tanto no 15 quanto no 10, né? Então, vamos ver como é que fecha esse candle aí agora. Ponto importante, alvo, né? Tocou lá, já deu aquela rejeitada. A gente pode manusear a nossa querida Fibonacci para ver onde ele assenta, né? Diogo, se ele dá uma violinadazinha aí no topo do 5, fecha o candle 5, fecha acima, tu já bate compra no próximo ou tu ainda espera? E repete para mim, por favor, Tony. Violinar o topo do 5, fechar acima, tu já bate compra no próximo? Não, aí dá compra. Só que a compra... Oi? Até dá compra. Se você já bate direto na compra no próximo, tu vai esperar mais. Bato. Se Já ele fechar aconteceu isso. próximo aqui, Bate, né? já aqui na região de compra, eu compro. Beleza. Você não olha mais de 3 minutos, não, né? Para Não, afinar a não. entrada. Não. Já acabou a mentoria, Diego? Acabou. Acabou essa semana passada. Vai fazer outro? Agora aquele grupo do Telegram vai movimentar mais. Agora vai. Eu não Tô consigo, cara, parado, comemorou. eu não dou conta, tipo assim, de dividir a atenção, saca? Eu tenho que focar, né? Agora que dá uma liberada, eu dou uma... Aí, ó, vamos ver, se dessa lá embaixo eu compro. Ele só não pode tocar o quê? Na minha linha preta ali, ó. Que já é região de topo, né? Aqui. Que aqui virou a máxima que ninguém passa, né? Vamos deixar aqui. Fechou muito em cima. Aqui acho que não tá não levou legal. Ele corpinho tem nem do um, nem tem do que vir dois, eu pelo acho. menos aqui, ó, no meio do pavio. O Kendo, ele testa gatilho. Testa. Já foi lá para cima, já vou abortar, tá? Vou deixar ele fazer esse movimento aí para ver o que ele quer fazer. Que agora a gente tá assim, eu ia comprar um movimento um pouco micro, né? Com alvos menores.
Então, eu vou deixar ele trabalhar isso aqui, ó, igual ele fez aqui embaixo, eu vou deixar ele trabalhar esse movimento. Se ele passar e romper, a gente tenta para vir para cá. Se ele começar a falhar nesses pontos, a gente volta com ele. Vamos deixar ele trabalhar aí. Esse candle 6, né? Não, 6 não, é 8. Ele tem que ir para o topo, né, galera? Tem que romper topo aí. Certo? Por quê? Justamente por causa dessa fibra que está na tela, né? Ele já fez a retração, ó, ele já testou o topo, já fez a retração e agora está aí, ó, tô tentando ir. Se ele não passa, a gente tem uma falha agora no movimento de alta. Show. Boa noite. Quem que falou agora? Quem foi o amigo que falou agora? Falou o quê? Ele fez um comentário aí, eu não sei se foi com ele que você fez ou não, mas a voz é parecida, mas você fez um vídeo, você colocou essa semana aqui no um replay com um aluno, pô, foi muito bacana, viu, cara? Ah, que bom que você falou isso, porque ele estava todo... Ele falou assim, não, aquele replay ficou muito ruim, eu operei mal, não sei o quê. Não, Eu cara. assisti, eu gostei também, viu? Ele me encheu o saco. Ó, não fala mal de Legal. mim. Aí ele aí, ó. Fala mal de mim não, que eu tô aí, hein? Legal, Não, gostei. viu? ele. Pelo contrário, amigo, Fala mal de parabéns, mim, cara. não. E assim, e é legal porque assim, ó, você vê as dúvidas que surgem para você, são dúvidas que surgem para a grande maioria que ainda não conseguiu enxergar da forma correta, entendeu? Então, eu achei muito, muito bacana e muito proveitoso aí, tá? Parabéns para os dois, tá? Pô, legal, hein? Eu posso te dizer que eu evoluí, viu? Por isso que eu estava meio vergonhoso. Falei para ele, pô, mas você vai colocar aquilo lá, meu? Não, Não, aquilo lá é um não. vídeo, aquilo lá é um vídeo, amigo, que a gente tem que assistir de novo, cara. Pessoal, olha que Diego. coisa Obrigado. mais Valeu. linda, né? Veja só, se não é exatamente a mesma coisa do lado contrário, ó. Bela falha. Bela falha. Qual que é a obrigação do candle 9, galera? Qual que é a probabilidade do candle 9? É bom que ele dá uma testadinha para cima, né? Certo? Aquele dojizinho ali desce. Aí. Se Deve ser for, legal. Ele já né? testou, não testou? Não, Para doji. mim, aqui já é onde ele está aqui, já pode ser o ponto de teste, tá? Como Já ele é o deixou um ponto. doji, pode ser que ele violine lá o topo, né? Do 7. Ficava Veja, mais bonito, né? Ficava mais bonito. Fica mais bonito. Mas, ó, com um segundo ele encostou no topo do 1 ali. Já vale venda, né? Já vale venda. Só que teu stop tem que ficar aqui acima. E tá. Diego, deixa eu te perguntar uma coisa. E falhou em todos os gráficos, né, Diego? Eu ia falar isso agora. Eu já ia rabiscar aqui. Olha isso aqui. E esse aqui, no 10, pelo menos até aqui ele vem, tá? Pelo menos até o rompimento ele paga. No 15 ele não fechou, né? Então ele pode trabalhar ali ainda. No 5, falhou lindo, né? Então ele pode vir buscar quem aqui? Ó? O próprio 5, que esse cara aqui não chegou a dar alvo ainda. Então ele pode buscar lá ainda. Então tem uma margem bem legal aí pra gente trabalhar, tá? Vamos ver se dá a venda aqui. Ó, já vou clicar. Opa, tá com scalp. Deixa eu te perguntar uma coisa, Diego. Esse fechamento do Candle 7, eu acho que ele fechou dentro do corpo do 1 e do 2. Faz diferença para você ele ter fechado aí, de que se ele tivesse fechado acima, no pavio desse candle? Faz. Aqui demonstra mais fraqueza ainda, né, Tony? Porque se ele não Eu ganha nem essa... entendo isso, isso que eu ele não ganha nem essa entendo. distorção aqui, então aqui já é um movimento Se bem ele tivesse falho. ganho aí, podia ser até que o 8 subisse mais. Isso aí. Ele não ganhou nem os pavês e nem os corpos do 1 e o 2, né? Sim. Assim, se ele tivesse pelo menos ganho os corpos, já poderia até mudar aí a... Ó, aqui no 60, só para reformar lá onde a gente está, tá? Ó, a gente está num ponto importante, a gente tem uma máxima aqui que não é rompida, ó, desse cara aqui, ó. O tanto que foi, olha, 1, 2, 3, 4, 5, já está no 6º teste dela aí, então vamos acreditar, né? Vamos acreditar que vai respeitar de novo. Tudo está mostrando que vai, né? Os gráficos ali do 10, a falha no 5, então trade bem confirmado aí, né? Mas se ele passar ali, ele busca o 9 lá, né? Não, se ele rasgar para cima aí ele ele busca vai embora, aquele 9. né? Porque ele vai vencer a consolidação.
Ele vai pegar aquele 9 que não foi tocado ainda, lá no 60, né? A princípio está num topo é venda. Se romper aí para cima, aí muda tudo. Isso aí. Aí, ó, inclusive, né? Tem um topo aqui para trás. Tem 2. Boa noite, amigos. Boa noite, Marcão. Olha aí, meu. Que beleza, voz de locutor. Oxe. Eu não vi que vocês iam fazer o estudo, não. Começamos faz pouco tempo. Tá cada vez mais difícil fazer a operação durante o dia, viu, Diego? Por O quê? trabalho também, É mesmo? o trabalho também é apertando demais. Oxe. Diego, essa tua parcial, você está aí pelo fundo do 7 ou pelo topo do 5? Eu sei que pelos está colado dois. no outro, mas qual Tá seria que você teria... Você sairia, no se tivesse mais 7. afastado, já sairia no fundo do 7, né? No 7, com certeza. Ô, Ele Diego, pode mas respeitar ainda. se ele fechar aí vai ficar ruim, né? Porque ele não vê nem... Não fica ruim? Ruim por quê? A parcial, muito longe. Não, fica não. Tô vindo do topo. Topo 1, topo 2, topo Sim. 3. Sim. Ó. 1, 2, 3, falha. Ele tem que voltar para onde? Se ele falhou esse Certo, 50, aí lá pro pelo menos fundo, aqui, né? ó. É, os 50 aí. E aí já aproveita e pega o gatilho, né? Ele não testou ainda. Ele pode até ir no fundo do 5. Ele pode até ir ao fundo do 5, porque o 7 já fez o 50%, né, Diego? Já fez o movimento de 50, né? Isso aí, perfeito. Exclusive foi o motivo da venda, foi ele ter falhado esse O movimento que eu aí. tenho que me controlar é segurar o stop aí. Por exemplo, deu 100 pontos, eu já estou zerando, já estou aproximando, aí às vezes sai com 70 pontos e o negócio dá 300, 200. Mas é o nosso mal isso aí, né? Porra, eu fico agoniado, cara, não vai, pode voltar, aí desço, aí zero, aí daqui a pouco já volto 50 pontinhos. Aí desce mais um pouco, eu boto 70, aí volto, tirando 70 e vai pagar 200. O besta, né? Diego, Oi. ó, aí nesse ponto que ele tá, cara, é um ponto que às vezes surge algumas dúvidas, inclusive para mim, tá? Por exemplo, ó, ele já bateu no 50% do movimento, eu vi que você colocou o alvo no gatilho, tá? Mas, por exemplo, esse movimento do Kendo, às vezes ele bate no 50 e volta ali para o fundo do 9. E mesmo assim você não movimentou o seu stop, você manteve o seu stop lá e nem no 0 a 0 você colocou, né? Sim, não pode Acho que colocar, eu consigo responder isso aí, Diego. Pode falar. É a mesma dúvida que a gente tem, gente, do colega anterior aí, que fica mexendo no stop. Se você já fez uma análise e já aceitou aquele stop ali, confia na análise, cara, porque senão você não vai bater nos alvos nunca. A gente sempre vai ficar saindo no 0 a 0. Isso aí. Desse jeito, cara. O lance, pessoal, que quando vocês entram na operação, o mínimo que vocês têm que saber é duas coisas. Onde é teu stop e onde está seu alvo. Sem esse quesito, não tem como, tá? Porque aí o preço vai andar, você não vai saber. Aí por isso que muitas vezes a gente quer sair logo, quer realizar, porque a gente nem sabe onde que ele tem que tocar. Então, se concentrem nisso, né, em relação a alvo, porque vai fazer total diferença. Olha lá, feitou. Diego, eu acho que o camarada quer saber a parte técnica aí. Por que que o 9 parou ali no 50% micro e o 10 deu continuidade? Seria por causa que não tem ponto de parada no 50% aí, somente no gatilho 1. No gatilho 1 aí. Também, isso reforça, né? Mas a gente já está vindo desse movimento, né? Ó. Ele já veio desse 50. Isso, então, se ele já negou romper, ele volta. Foi no 9 a falha. Agora, se o 10 falha de novo, fica aqui acima desse cara aqui, ó, desse 50 aqui, beleza, aí eu concordo, tá? Pois é, isso aí. E agora aí que ele já bateu no alvo, negou, isso. E ele tá voltando. Beleza, o que o 11 tem que fazer? Aí agora, teoricamente, ou ele rompe o 10, ou se ele voltar... Ele pode voltar, mas pode parar no fundo do 9. Isso. Pode segurar no fundo do 9. Aí não adianta que é pouquinho ponto. Se eu tô vendido e eu sei que ele pode fazer isso, por que eu vou sair, né?
Porque aí, na verdade, para quem não entrou na operação, seriam pontos de compra, né? Isso. Você compra, você vai fazer parcial onde? Aqui. Tá. Muito Mas curto, aí, né? aí é uma confirmação de rompimento, né, Diego? Pois é. Então, aí que tá. Vai depender muito do que esse cara vai fazer agora. Eu sei o que ele tem que fazer. Se ele parou no 50, respeitou o gatilho, eu sei que ele tem que startar o movimento e ir embora. Eu desnegar aqui, ó, fazer esse movimento, ganhar essa máxima, alguma coisa desse tipo. Eu não compraria nele porque é o Kendo que tem que cair. Eu esperaria o próximo para comprar depois dele. Esperava negar o 9 para vender de novo. Isso, é isso que eu tô querendo, né? Se ele fizer isso, eu vendo. Então, e mesmo assim, você não põe o seu stop acima do topo do 10. Agora não, né? Agora tá protegido aqui. Que eu já deixo, pode deixar aqui, ó, na máxima aqui, né? Aqui eu faço o seguinte, ó. Se ele começa a ganhar para dentro do movimento aqui, aí sim, aí eu já venho enforcando o preço aqui, que aí ele pode querer voltar lá pro topo, né? Do contrário, não. Do contrário, eu vou deixar ele um pouquinho mais aqui assim. E se ele respeitar esse movimento, eu continuo descendo com ele. Ô, Diego, veja se minha análise está correta com relação a isso. Se eu tenho uma máxima ou uma mínima, um 50%, e o preço veio e toca nesse 50% para subir, eu já estou com minha parcial feita. A coisa está lá em cima. Meu stop inicial está aqui antes dessa máxima. Eu nem preciso deixar acima da máxima. Eu posso deixar um pouquinho para dentro, porque se ele furar aqui os 50% desse micro, é porque ele está querendo ganhar para cima. Isso, né? isso. Então, assim, boto uma nova FIBO aqui e vou trazendo o meu stop para antes dos 50% do micromovimento, né? Perfeito. A gente vai estar trabalhando isso aqui agora, lá onde ele está lá. Ó. Aí deixa acima do Candle 10, né? No caso. Pode ser. Como já está ganhando. Na verdade, Marcão, essa dica foi aquela daquela que a gente pegou lá naquela aula lá, né? O stop fica acima de 50% nesse caso aí. E isso, acima do 61, né? No caso. Top de linha essa dica aí. Agora, Diego, se ele não ganhar o fundo do 9, tem outra venda, e aí essa é cair no fundo do 5, correto? Ou ele já sai aí no fundo do próximo do 10? Olha lá, ó. Aí, ó, parece coisa mandada, né? Negou ou não negou isso aí, Diego? Negou nada. Negou nada, é confirmação. Olha lá. E aí? Aí ele, provavelmente ele vai tocar na máxima do 8 aí, um pouquinho acima e voltar a descer. É isso que a gente espera, né? Já que ele fez isso aqui, né, galera? Ó. Foi lá, veio do 50, topo duplo. Veio para o 50, quebrou, abaixo. Então agora ele tem que voltar aqui de novo. Ó. Ele volta para a cabeça desse cara aqui, pelo menos, né? Eu tô vendido. Aqui, ó. Vou colocar aqui. Ô, Diego, beleza? Beleza. Boa noite. Quem não pegou a venda lá em cima poderia pegar nesse 12 aí, né? Dá para arriscar. Beleza. Tá bem confirmadinho. Ele pode dar uma lambada aí para baixo, esse 12. Se os caras compraram aí nesse Kendo. O famoso pega bocó, né, Diego? Esse aqui é. Eita, coisa bonita aí, né? Acabou a mentoria. O pessoal perguntou da mentoria no chat, acabou sim, tá? Eu tô com os meninos lá, a gente vai continuar fazendo os estudos, mas teoricamente, assim, o conteúdo passado foi finalizado. Agora, se esse aí agora não ganhar o topinho dos 5, aí esquece venda, né, Diego? Aí esquece, porque daí o 13 pode subir, né? E aí eu já deixo aqui já. Falta 2 minutos, eu vou deixar um pouquinho aqui ainda. Esse aí tem que descer, né? Esse tem que descer. Ó, lá no 10 ele está testando agora os 50% do gatilho 5. Ó. Então tá de boaça ainda. Aliás, tá de boaça nada, né? Falta um minuto para acabar ali.
Ele não Diego, rompeu. você só está operando aí com o 15, o 10 e o 5. Você não está nem olhando o de 2 minutos, aquela coisa não, né? Não, cara, dificilmente eu olho, viu? Você tá, é tipo assim, você não tem nada aí, para a gente aqui não está aparecendo. Não, Mas não, eu pode não ser que tenho outra a continuação de tela, você fala, né? Não tenho, não. É isso aqui você não só. tá, então você não está nem olhando nada lá no 2 minutos, só Não. operando aí mesmo Quando sem eu quero ele, né? olhar, eu venho aqui, ó. Eu deixo mais uma tela aqui embaixo, tá vendo? Ele fica Ah, repartido aqui, eu coloco, mas, tá? Mas mas isso já tu já tá vindo trabalhando desse jeito ou isso tu começou há pouco tempo? é, vamos colocar do mês para cá, que eu tô com os meninos da mentoria mais ou menos, eu tenho feito sim. E tá dando certo. Tá dando, na verdade tá dando mais certo, né? Um mês É e meio, porque mais ou menos, né, é Diego? porque eu tô perguntando isso porque eu fiz isso hoje. Ah, tá. É Colocou porque o eu tô gráfico me maior, você enrolando, fala? eu tô me enrolando muito com olhando o negócio de 1 minuto, entendeu? Aham. Não, e se você for analisar as entradas que você fez hoje aí, você só com 5 minutos você faria, não precisa nem olhar os outros. Pois é. Nenhuma Dessas foi que você fez baseada hoje aí, era especificamente só em outro, né? Foi Não, direto pelo 5. todas foram só nos 5 minutos. Não é o correto, né? Você tem que olhar, tem que ver como é que tá e tal. Mas hoje, até o momento, Ô, galera, eu tô estudando esses padrões aqui, ó. Esse padrão, Ligação? este padrão. Gente, é assertivo demais. Demais. Ainda mais quando ele vem testar. Tipo assim, eu chamo isso do candle 1, 2 e 3. E aí o 3 faz uma mínima mais baixa do que o candle. O 3 faz uma mínima mais baixa do que o candle 2 e fechando abaixo da abertura ou do fechamento desses dois candles aqui, do 1 e do 2. É o E aí PDL, não. ele volta para testar a máxima ou o fechamento do candle 1 aqui. Cara, é lindo para bater uma venda ou bater uma compra nesses padrões. Você vê aí, ó, no 15, deixa eu ver, isso aqui é 15? Esse de baixo é 10, né? É. No 10 minutos, ó, deu o padrão ali, o 6 voltou para tocar a máxima do 3, venda. Mínima do 3 seria o alvo. O mesmo aconteceu Esse aí, Marcão, foi uma negação forte, né? Também, né? Aí dá para botar FIBO no Candle 5 e pegar uns 50% aqui, com confluência na negação. Ponto de negação máxima do 3. Ontem eu acho que eu fiz 2 operações e fechei o gráfico. Fiz 2 operações desse tipo aí. Deu mais de 200 pontos, uma e a outra chegou a dar 600 e poucos pontos. Mas foi no 10, Marcão? Foi no 5 mesmo? Ah, eu não lembro. Eu acho que foi no 5, cara. Tá volátil, né, cara? Qualquer coisa tá dando 200 pontos. Não, ontem tava uma loucura. Hoje também. E aí, galera? Ô, Diego, só uma pergunta rapidinho. Para você é mais importante a máxima do 5 ou a mínima do 7? A máxima do 5 ou a mínima do 7? Cadê o 7? Aqui agora é a mínima do 5, né? Ou até a do 4 aqui, que são os fundos, né? Não, justo, mas quando o preço estava vindo da falha de topo, para você... acho que até o Coisa perguntou. Cara, as duas são, tá? Então, mas qual, assim, as duas são importantes, mas qual que você julga ser mais? Cara, o problema é que aqui estava muito próximo, né? Mas, por exemplo, se tivesse ela tivesse um pouco menor, eu daria uma relevância aqui para a mínima do 7, né? Aqui, como está colado uma no outro, eu deixei aqui bem aqui na região para fazer, mas se ela tivesse um pouco mais curto, ele teria que ganhar a mínima do 7. Porém, cara, ele não tinha dado alvo nesse cara, então isso me deixa um pouquinho mais enviesado que ele vá buscar lá, nem que for para fazer o quê? Vai fazer esse tipo de coisa aqui, ó, violinar e respeitar os dois, né? Entendi. Olha o Mas eu Ariel aí, fico muito Digão. ligado com isso aqui, tá? Tá batendo a venda aí, Arielzão? Então, mas esse Ariel aí não é um Ariel que
ele vai só até a metade do pavio para poder subir. É uma compra daí, no caso, não é? Isso. Vale venda aí, galera? Até o ponto da máxima do Não, 2 aí, né? aí é violinada para ir nos Em 50%. cima do 2. Aí vai vender Pelo, fundo aí. pelo que eu conheço o Diego, ele vai esperar descer para voltar com ele. Exato. Isso, exatamente. Vale, eu vou vender para ir para onde aí, galera? Se eu vender, se ele já tá vindo lá do fundo, né? Nessa linha azul. Já vem de teste, né? Pois Isso é. aconteceu hoje, direto hoje. Sempre situação Espera, dessa. tá? Espera. Tá nesse movimento? Tá. Mas você vai querer vender, sério mesmo? Você vai vender ele vindo, violinando lá do fundo, né? Espera. Se for sem ser, cara, melhor, tá? Porque muitas vezes isso aqui faz o preço subir. Ele tá travado aí nesse movimento. Se esse cara falha, a gente tem tudo isso aqui de novo, ó. Os mesmos movimentos. Ele vai estar fazendo falha de FIBO, movimento no fundo, e a gente pega a compra. É muito mais saudável, beleza? Mas o 14 pode cair ainda, tá? O 14 pode cair ainda. Mas não faria a venda nele, né? Ele deve estar testando aqui, ó, 50% maior. Se ele der alvo aí no 9 e descer, você ainda compra? Não, né? Fundo do 9. Se eu compro, aí depende Se- do que ele estruturar, né? Eu digo, se ele violinar o fundo do 9 e descer, for testar a linha azul lá, você ainda compra ele? Posso comprar sim. Não tem problema. Não, aí ele volta para lá, né? Se ele não ganhar o fundo. Isso Mas aí ele vai pode esperar ser. fechar esse candle, então. É, com Vai certeza. esperar fechar o 14. Vou esperar. Tá, não. Pensei que tu tá pensando de se ele violinar, comprar direto. Aí não. Não, de jeito Vai nenhum. fechar, ver onde é que vai fechar. Isso. Beleza. Esse 13 aí fez um movimento muito estranho, não fez, Diego? O 12, ele fechou dentro lá. Ó. Na verdade, é que eu tava. O que aconteceu aqui, né? Ele tinha falhado esse movimento aqui. Então, tava falhado. Ele fez Aí um ele foi movimento lá estranho. e parou embaixo ainda. Fez um movimento estranho, agora fez esse areal de baixa e nem olhou para baixo. Isso. Aqui Foi tudo indica que ele pode fazer isso aqui ainda, tá? Sim, mas ele fez um movimento estranho esse 13 ali. Não foi normal o que ele fez. Deixa eu só ver aqui no É chat. por isso que eu falei, eu pensei na venda, porque ele estava com confluência no 50% e areal de baixa. Então, tudo indica que ele ia dar um teste aí para poder cair, né? Mas vamos ver, né? Não, assim. É difícil. Pode ser, mas tem que tomar cuidado porque ele já deu alvo lá embaixo, tá? Isso aí. Top. Deixa eu só, Diego, boa noite. Como diferenciar quando é compra ou não após o candle 6 de 10 minutos? Quando é compra ou não? Depois que fecha o candle 6 de 10 minutos ali, você imagina uma possível compra, né? Tanto que ele. Só que olha onde que foi o teste dele, né? Isso que foi osso. Só que aí o lance é o seguinte: a gente olha no 10, mas opera aqui o 5, né? Ele esperaria uma confirmação. Pelo 10, teoricamente, ele realmente deu, né? Ele falhou esse movimento aqui. E tá voltando já, ó. Então, assim, o 10 está para fechar. Se ele fecha para dentro aqui, possivelmente volta o movimento. Vamos ver aí. Esperar uma coisa mais confirmada. O 6 ainda não tinha dado compra, era só uma confirmação Não, 6 não. O 6 é a venda, né? É venda? No 6, sim. Ah, sim, a venda lá no toque e na volta, né? Isso. Tô falando assim, depois que o 6 fechou, aí não tem compra, né? É venda. Não. Já tinha probabilidade, né, de cair. Oi? Foi uma falha a favor do movimento no 10 minutos, no caso 6. Isso, pode-se dizer que sim. Tá. Aí ele deu alvo lá embaixo e tá voltando. Isso aí. Mas olha a pegadinha do 5, né? Pois é, cara. É uma pegadinha muito extrema, né? O 10 apontando para cima, o 5 apontando para baixo. Não tem muita divergência, meu amigo. Espera. Tá fechando os dois, vamos ver como é que eles fecham aí. Nossa, se fechar assim, ó. E aí?
Compra. Alguém Vê se- discorda? Vê se ele testa para baixo aí e compra. Isso. Vai ter que testar o fundo 10 para poder subir. O fundo. Seria bom, né? Seria bom. É um ponto de negação que ele deixou aqui. Diego, Oi. e qual a possibilidade aí da venda? Nenhuma, né? Nesse candle, não. Só se você bater nele agora com o alvo aqui na mínima do 10. Aí você vai pegar essa venda. Aham. Só que você tem que... O que você tem que entender? Ó, o que ele já fez, né? Ele tinha parou num pullback, ele testou os 50 e... Ele fechou negando e devolvendo, né? Então, assim, a probabilidade do 15 ainda é subir. Se o 15 não rompe o candle anterior, fica abaixo desse movimento, aí sim, aí pode desaguar de novo, tá? Mas não no 15. Faz alguma diferença para você se esse candle aí começar testando para cima em vez de testar para baixo? Faz, testar né? para cima e lá em cima e depois vir testar embaixo. Não, aí eu não entro, não. Tá, valeu. Ele tem que vir para baixo primeiro. Principalmente se tocar. Olha lá. Vou colocar aqui. Vou bater quando ele voltar para a mínima do 10, tá? A gente pode estar vendo. Ele deve estar fazendo esse movimento aí, ó. Aqui. Eu tô esquecendo de tirar esse scalp, cara. Ó, colocar o stop aqui. Deixar aqui abaixo da mínima ali da marcação, né? Posso vir aqui para o 9 ou tentar levar para o topo, né? Por que topo? Porque ele já corrigiu e já está falhando fundo. O movimento que ele fez, ó. Veio, Essa fez pro back. operação aí, o 10 minutos ajudou também bastante, né, Diego? Sim, aí no 10 ele tinha confirmado, né? Vou colocar aqui na máxima do 2 dias. Não, na máxima do 1, né? Isso é um pouquinho mais longe de alface. Deixa eu só ver onde que tá aqui. Aí no fechamento, Diego. Pode ser também. Levelzinho aqui, ó. Pegou. Show. Esses dias assim é o que eu falo para vocês, cara. É maravilha, né? Negação de fundo, negação no topo. A gente pega um movimento muito grande, ó. É que tá sem volatilidade o dia, né? Mas a gente tá pegando o range total dele praticamente. Diegão, mas foi de Nossa, extrema range importância bosta, localizar a falha de fundo ali. Às vezes o cara fica envezado com o candle e não fica prestando atenção no fundo, que tá falhando já. Pois é. E justamente ele põe um candle de venda no fundo ali, um candle que dá viés no cara que vai vender. Se o cara ficar caçando um motivo para vender em fundo, cara. Pois é. Foda. Por isso que eu falei, espera, cara, espera. Mas, Diego, esse Oi. candle 14 era um candle que não deveria fazer nada com ele, né? Nem tanto na compra nem na venda, porque ele estava com 2 viés, né? Eu entendo que o 13 ele rompe o 12, porém ele testa todos os fundinhos lá e sobe. Então ele fica com 2 probabilidades. É isso que eu penso. Ou tô errado? Não, tá certo. Ele é um cara que eu não faço nada, porque ele tava num pullback de baixa, beleza. Só que ele já tava vindo do fundo. Então, como é que eu vou acreditar que ele ia cair, né? Se fosse para pensar, eu pensaria talvez na venda dele, mas eu não posso vender ele, como ele vindo já lá do fundo, né? Violinando todo mundo lá do baixo. Como é que eu vou fazer isso? Não tem jeito, não. É o candle da confirmação. Deixa eu abusar de você agora aí, tirar uma Pode falar. dúvida. Esse candle 13 aí, ele tivesse feito isso que ele fez, mas ele tivesse fechado dentro do pavio do 2, do 4 e do 5, não tivesse ganho esses porquinhos aí, ele poderia ainda continuar a queda? Eu vou desenhar aqui o movimento que eu tô falando. Tipo, se ele fizesse isso, aí a hora que chegasse aqui, ele fechava aqui ainda, né? Aqui embaixo ainda? Não. Mais para baixo, no pavio Aqui? lá do 2, do 4 e do 5. Embaixo da marcação aqui? Não, pode ser até em cima, mas dentro dos pavios aí, sem ganhar esses porquinhos. Aí ficava meio esquisito, né?
ele poderia continuar até caindo, né? Aí eu Por não ter preferia nenhum que ele ponto. viesse, aí sim, aí eu preferia que ele Você- tivesse, porque daí ele poderia estar nesse pullback menor, e Ia aí ficar ele mais poderia, ligado aí, né? aí poderia dar alvo aqui no 13, aí não. Show de bola. Valeu. Aqui foi bonito porque ele já elevou, ele jogou o movimento para cima, né? Aqui ele não deixou esses pontos aqui para me deixar com viés aí. Vamos ver o que aconteceu aí, ó. Ele parou, deixa eu ver só se ele rompeu, beleza. Só tá testando para cima e fechou um careca, né? Então, vamos deixar rolar aí. Vou deixar um pouquinho mais protegido porque aqui é o range dos 60 minutos, né? Então não vamos deixar ele moiar o nosso trade aí, não. Provavelmente ele vai te tirar, né? Já tirou, Careca. já. Carecou, galera, é foda, né? No topo ainda. Beleza. Aí no topo a gente espera uma negação ou de repente uma confirmação, né? Então, pode vir buscar aqui a máxima do diário aí, ó. Isso aqui é a máxima do candle anterior do diário. Tô sacanagem, né? Acho que aí é a mesma situação que eu acabei de comentar lá de baixo, né? Ele fechou acima dos corpinhos aí desse candle aí de cima aí, continua a subida. 60 minutos, olha. Ó, esse candle aí ele pode voltar ainda, viu? Ó, abriu, tá no começo. Por que pode voltar? Olha o que esse cara fez. Ó, fechou para dentro Fechou do feio, movimento, né? né? No Então, candle no 1. 60 ainda pode voltar, beleza? Então, só ficar ligado. Ô, Diegão, vê se ele testou o 9 lá no 60. Opa. Vou colocar uma linha lá. Que é, o 9 é o último gatilho ali do negócio. É verdade. Devia ter colocado a marcação ali. Deixa eu colocar a marcação direito lá. Não testou ainda lá. Faltou um Esse 5 ali. candle 9 pode jogar isso aí tudo para baixo de novo. Pode ser. Faltou um peidinho. Mas e daí quando falta esse cabelinho aí, cara? Cara, aí eu espero, né? Espero ele fechar aí. Às vezes ele pode fazer um pullback e dar de uma lampada nesse candle aí. Não falta um cabelinho. Volta a fazer pullback. Aí, ó, fechou esquisito, né? Fechou ganhando. Vou esperar. Não vou comprar de jeito nenhum, né? Mesmo ele confirmando o topo aí, tá muito próximo ali do alvo. Puder voltar lá no 60 explicar, eu não entendi lá, você falou que pode voltar tudo para baixo ali, porque por causa daquele doji. O que tem a ver esse doji, esse candle 1 aí? É rejeição, né? Ó, porque olha o gráfico de 60 como é que tá. Olha onde que ele tá aí, ó. Ele não ganhou, ó. Esse Então, preço aqui, ele tem de voltar para onde, galera? Para essa linha azul aqui, ó. exato. E esse 9 aí de baixo aí, faltou um pavio nele aí, né? O 1 tinha que romper aí a máxima do candle 1 Tinha que ganhar. Essa leitura eu não saquei, não. Diegão, sabe o setup do pavio, Diego? Setup do pavio? Sei não. Quando esse candle careca aí, alguém vai ter que botar o pavio nele aí. É isso aí. Ele pode jogar esse movimento todo lá para baixo de novo e romper ainda lá para baixo. Pelo fechamento do 1 aí do 60. Se fosse para vender, eu esperaria esse candle 9 negar esse rompimento aí do 10 minutos aí, ó. É bonito se ele nega aí para baixo. Ó, tocando algo lá no 10, ó. 17 ganhar esse 16 aí, eu testar para cima já é uma venda, né? Dá para escalpelar aí, ó. Se ele fechar assim, voltar na linha azul, dá uma... É para pegar um scalp, por causa do 10 tá tocando ali. Vou deixar o stop aqui abaixo do gatilho.
Arriscado, né? Mas vamos ver aí. Só por causa da região, tá? Vou colocar até um pouco mais para baixo, que eu já estou começando a achar. Ele deve subir, que ele já deu alvo lá no topo do 14, ele deve dar uma. Ai, O foda é que esse 9 pode fazer o back nele mesmo e descer, né? Com tudo, né? Às vezes ele Pode faz. sim. Não, assim, é só por causa da região, tá? Mas não, eu nem faria uma operação dessa aqui muito arriscada, ainda mais com ele caindo desse jeito. Ô, Diego, aí Só já pra vale a matar venda, vontade não de vale? clicar, né? Já vale o quê? A venda? Não, eu espero ele, ó. Voltando. Por que eu espero ele? Ele não vai confirmar para mim uma possível falha? É o terceiro. Ó, agora ele tocou 50 e ele já tá indo, agora tem que ir. Deixa Se ele falhar ir. aí já era. Deixa ele ir. O Diegão, as operações tops estão tudo na falha de caixinha, então, né, Diegão? Nessa Ué, quebra aí, né? é só você ver as que a gente fez hoje. Caraca, mano, esse é top. Ó, foi falha na caixinha de baixo aqui, pegamos subida. Aí ele veio, subiu, falhou a caixinha de alta, pegamos a descida. Aí ele veio, ele falhou, né, a de baixo, só que ele já fez com negação. Então a gente acabou pegando um trade de negação, mas também tinha quebrado o movimento. E agora a gente tá esperando esse aí, ó. Olha o tamanho desse movimento aí. Diego, esse scalpzinho aí que tu fez, porque ele já tinha dado alvo aí no topo do 14, senão tu não fazia não, fazia do mesmo jeito. Isso aí. Tá. Scalp de 40 pontos sem olhar o gráfico de 1 minuto, nunca tinha visto não, a primeira vez, hein? Não, mas dá para fazer. Mas o ideal é quando você já está numa operação, né? Porque se arriscar aí 100 e poucos pontos para ganhar 30 Olha a falha, Diegão. Falhou. Só que ele testou pro lado Ele errado, tá indo né? direto para baixo, ó. Isso que vai ser foda. Ó, teve a falha. Ele veio lá dos 50, ó, a força que ele fez, ó, que não deu conta de chegar nem na máxima, né? Seria muito melhor se ele tivesse feito isso aqui, tá, galera? Ó. Testado Então, por mas dentro lá aí, assim. e aí pelo fato dele ter fechado acima do topo do 9, por exemplo, agora, ele não pode só estar testando para baixo para poder dar o alvo Então, lá em é por cima? isso que eu não faço nada, né? Agora eu não faço nada. Aqui eu tenho que deixar rolar. No caso, para vender legal, tem que vir olhando lá em cima, né, Diego? Sim. Faltou ele dar um Máxima tiquinho de do- alvo ali, pelo menos negar a máxima ali. Eu espero. vai fechar tudo junto agora aí, 10, 15 e 5. Isso que eu tô esperando, né? Negando o último rompimento, confirma a falha também de qualquer jeito. No próximo dá para bater. Tá vendo? É esse tipo de pensamento que tem que ter. Tem que estar pensando não no que ele está trabalhando, galera. É que se ele fizer isso, o que o outro tem que fazer? Você já tem que estar 2 quentos para frente. Isso aí que vai fazer a diferença. Eu fico o quê? Pensando o quê? Se ele fecha aqui, ó, não ganhando nada, ele ainda pode subir, né? Só que ele pode estar fazendo o quê? Justamente o que a gente fez aqui, ó. O movimento para quebrar, porque é o quê? Ele vai estar negando o topo, vai estar vindo alvo. Então eu não fico com a cabeça voltada mais para compra, se ele fechar. Mesmo se ele fechando aqui, ó. Tem que virar essa chavinha. E se ele fecha assim, eu espero ele quebrar a alta e Se ele fecha nesse alvo aí de venda, então você espera ele fazer uma outra quebrada para entrar vendido, né? Isso aí. Tá. Então, mas aí o mais importante não seria ele fechar abaixo do topo do 7, ali onde está aquela linha do 60? Topo do 7. Melhor, né? Melhor ainda. Porque se ele já fechar, por exemplo, se ele fechar, por isso que eu falei, se ele fecha desse jeito aí, ó, o que acontece? Ele vai cair nessa fibra e a galera vai vir sedenta querendo comprar. E já não é compra mais. Pode dar compra? Pode. Só que você tem que estar muito ligado, porque ele já está vindo. Seria o mesmo tipo de situação aqui, ó. Pode dar compra? Pode. Mas a tua compra, às vezes, é uma compra meio xoxa, né? Porque você pode pegar uma venda até um movimento maior. Por causa dos 60, tá?
60 lá, ele já demonstrou que aqui é um ponto muito forte. Vamos ver como é que ele fecha aí. Ele fecha assim, ele pode virar uma retração ali pro 10, né? Ixi, já era. Agora já era. Venda. E aí? Fechou bem pior do que a gente esperava ainda, né? Ó, pior que eu falo assim, qual que é a chance desse preço subir agora? Nenhuma. Só para testar, para cair. Isso é uma negação, galera. A negação, assim, não sei nem como... É a mega power, né? Porque mega tá power. negando o topo, tá negando a marcação, tá fazendo rompimento desse cara. Então, assim, ele testar esse cara aqui para mim é venda, tá? Então, mas aí você espera o teste no 17 ou no 16? Não, pode ser aqui, ó, no último rompimento que ele fez, ó. Nesse Ô, Diego, 17. mesmo com esse stop caro aí, você Não, mas eu entraria... não coloco. Por exemplo, vamos, quer ver, porque assim, eu vou esperar ele testar, certo? Eu vou ver se ele faz esse teste. Se ele não fizer, ele vai embora sem eu. Mas se ele vier testar e voltar, eu vou esperar ele voltar e eu vou deixar o stop em cima dele. Não vou colocar lá em cima, não. Aí, se violinar, ele me tira, daí na volta bate de novo. Eu prefiro tomar 2 ali do que colocar lá em cima, tá? Bota logo uma ordem apregoada de venda aí na mínima do 17, então, pô. Não, eu boto no mercado mesmo, ó. Aí, ó. Voltou. Aí deixa ele testar o que tem que testar, ó. Melhor. Pronto. Agora eu deixo onde? Na máxima dele. Renovou, aí tira. É fundo? É fundo. Que eu já coloco para vir pro fundo. Mas o fundo do 15 ou o fundo do 13? Cara, eu vou deixar aqui nesse fundo do 2 aqui, porque ninguém passa dali, né? Ah, 2 e o 15 ali é o mesmo. Tá no É. mesmo, né? Que coisa linda, né? É negação muito forte, né, galera? E esses aí vale a pena arriscar. Aí o stop nem ficou caro, ó. Pagou ligeiro. Diego, nem deu calor isso aí, olha só. Esse não deu, não. E essa operação foi por negação, tá, galera? Ela não foi por falha, não foi por nada. Ela negou muito forte, né? Ela negou o topo, rompeu o candle anterior. Então, é uma negação bem forte. Por isso que o teste, muitas vezes, é só no último rompimento, tá? Por isso que eu não vou esperar ele testar lá no topo, né? Dá uma força que tá isso Não aqui. passou nenhum calor, hein, Diego? Até agora. Vai fechar gap lá, ó. Vou colocar aqui, ó. Cadê, ó? Pá, sincronizou 15, 10 e 5 na negação. Tudo negou. Isso. Alinhou os planetas. Quando é assim, é bonito. Nossa, é bonito demais. E a do 10 negou igualzinho do 5. Se olhar, parece até a mesma Foi coisa. o mesmo gatilho, né? Sem contratos. Mas o range tá curto, né? Você viu que tá dando pouco ponto. Marcão descia com a morena aí. Eu tava ali embaixo. E aqui é interessante, ó, eu vou aproveitar que ele tá passando dessa linha azul aqui, que é os 50% do dia anterior, certo? E o que a gente tem aqui, galera? Ó, veja bem, ele estava trabalhando acima dos 50. Ele tentou uma, bateu lá, tentou duas, bateu lá, tentou três. E agora, pelo jeito, ó, já está ganhando para baixo. Muito provável, se ele fechar assim, ele pode vir buscar onde? Opa. O fundo. Pelo mesmo motivo do micro, né? Se ele está trabalhando acima dos 50, ele tende a ir para o topo. Se está abaixo, ele tende a ir para o fundo, né? Aquele fechamento do Candle 1 de 60 minutos, aquele teste lá em cima do Candle 2, ele... Cantou a bola, né? Tava falando que ia Olha lá, jogar isso tudo para baixo. Olha lá. Onde pode ser o alvo aqui, ó, na linha azul. Muitos topinhos aí, ninguém tava passando aí, ó. Vamos... Vai lá botar o cabelinho no 9. Ele deve ir lá no 126, isso aí mesmo, 900. Deixa lá o alvo. Nossa senhora, o tamanho que tá esquema. E por que não o fundo do 9? Porque não o fundo... Porque é a mínima que ninguém passa, né? Ó.
igual foi em cima, né? Por que ele vai parar bem na mínima do 9 se tem o suporte está embaixo, né? Você tem uma marcação aí, não sei se é diário, se é 60 minutos, o que é aí? É essa, é a mínima do 1 aqui. Ah, tá. Que o 9 também não é gatilho, né? Não. Aí não seguraria esse preço aí. Fechou o gap. Ah, tá chegando, tá. Tá vindo com Eu já não sede. dormi à noite um negócio desse. Oi? Eu já não dormi à noite com um trade desse. É operação linda essa aí. Essa foi legal, né? Eu já vai. Diegão, tu pega essa aí no teu dia a dia ou tu só pega assim replay? Não, pego, pô. É as operações que eu procuro. É o padrão. É o padrão que eu gosto de operar, ué. Mas tu leva cheio, tô dizendo na mão, mãozona cheia? Não, eu ia fazer igualzinho eu fiz aqui, tá? Eu tenho esse problema ainda que eu tô tentando melhorar. O Marcão tava dando uma força aí para tentar levar, mas só que aqui, assim, para mim aqui era alvo, né? Eu não deixaria esse preço voltar na minha cara ali. Tudo bem que passou reto, eu poderia ter esperado, né? Mas tá aí. É difícil levar muito cheio assim, muitos pontos. O Maza tá tentando e tá tendo dificuldade tremenda. Hoje mesmo ele podia ter batido a meta dele bem antes do que ele bateu, que ele ia tentando levar cheio, dava 100 e poucos pontos, ele saía com 30. Dava 200, saía com 50. E dá uma raiva, então, né, se ele mano? tivesse feito as parciais no ponto certo, ele tinha batido a meta bem antes de quando ele bateu, entendeu? É que tem dia que vai judiar, tem dia que não, então é complicado. Ô, Diego. Oi. Para essa venda aí, essa máxima aqui também tem relevância para você por causa desse teste aqui? É um topinho intermediário, né? Não é, assim, de extrema relevância, mas é um ponto que você poderia estar de olho ali. Que foi negado também, ele poderia testar até lá, né? Testou, na verdade, né? Testou. Mas é um topinho, então poderia ser assim, porque rompeu, negou, voltou para testar. Entendi. Beleza, valeu. Show. Eu aí já estava com a minha saída no topo desse último candle que fechou. Consigo não segurar assim, não. Não, mas como estamos com uma gordurinha, vamos tentar levar até o alvo aí. Faltou tão pouquinho para chegar. Se ele não ganhar essa linha azul aí, ele pode ir até a linha rosa lá agora. Isso. E aí já pode descer o stop. Virou com força, vou tentar levar. Tem como ajustar o 15 minutos lá, Diego? Perdão. Nossa, foi tão grande o candle aí que... Essa linha rosa aí de qual tempo gráfico, Diego? É diário. Ele vai buscar o diário mesmo. Depois mostra pra gente aí o diário para dar uma olhada. Eu já ia até colocar aqui para ilustrar. Vamos colocar aqui para vocês verem. Que foi as marcações que eu fiz. Ele pode estar rompendo toda essa lateralidade agora aí, né? Porque se romper isso aí, vai ser um derrete sem fim, né? Pois é, né? Porque foi uma correção, né? Aí esse é um impulso, né? De repente um movimento de impulso aí para baixo. Aqui, ó, pode replicar, né? É o fundo de ontem, né? Do dia anterior, no caso. Isso aí, do dia anterior, exatamente. Do dia anterior. Aí ele abriu acima dos 50%, por lá em cima testou. Foi a explicação que eu tentei mostrar lá, sabe? Se ele abriu de 5, ele bateu aqui várias vezes, ó. Era para ele ter ido, né? Ele começou a negar após dos 60 lá. Então ele vai buscar o quê? Fundo desse movimento aqui, né? O Diego? Pois não. Deixa eu fazer uma pergunta. Em relação ao que você colocou até do diário aí, tá? A gente vê muita gente falando sobre o swing trade, utilizando média e tudo mais. E dentro desse operacional, você já chegou a operar o swing trade utilizando essa mesma estratégia ou não? Não, nunca utilizei, Fabrício. Não posso nem falar que vai, que não. Eu acredito muito que não tem muita diferença, né? Porque é igual
quando a gente vai fazer backtest de um gráfico maior, lá você coloca diário de 60, você vai fazer a leitura de candle, é a mesmíssima coisa, né? Então, eu acredito que funcionaria da mesma forma. Mas eu nunca cheguei a fazer, não, tá? Então, não tem nem como eu falar que dá certo ou que dá errado. Eu tenho Stop, né, que é acompanhado. maior. Mas eu para tenho mim, visto. eu tenho para mim que o time maior é mais forte ainda, tá? Com relação a swing trade aí, gente, eu ando olhando os gráficos lá, por exemplo, Petro, Valo, vários gráficos de ativos. Assim, tem muito gap no diário, sabe? Aí quebra muito a visão, assim, do candle a candle, do rompimento, da negação. Agora, se você pega no semanal, aí você vê os padrões mais parecidos com o que a gente vê aqui no intraday. Então, a sua dica aí, no caso, é Marcos, né? Isso. A sua dica aí, no caso, Marcos, é para o swing a gente está avaliando, estudando no semanal e não no diário. Rapaz, assim, eu não fiz estudos profundos, né? Mas assim, eu vi que o gráfico semanal, os candles ficam mais próximos, assim, eles fecham dentro dos candles anteriores, entendeu? Por exemplo, esse movimento todo que teve aí, do 2 ao 4, você não vê gaps assim que eu falo, uma barra que fecha e 200 pontos abaixo ele abre, a não ser assim, do 107 para o 1, aí você tem um gapzinho. Então você consegue operar, sua operação é entre o 1 e o 22 aí, tá? Lá no gráfico do semanal, ele fica parecido com um movimento normal. Você pode abrir os gráficos aí, vocês vão ver que no gráfico semanal você consegue ver os candles mais fechadinhos, sabe? Mais perto um do outro. Agora, quando você Sem pega tanto gap, o né? diário de uma PET, por exemplo, é gap quase todo dia. Mas aparecem os padrões lá, tá? Marcão, tu já tentou fazer assim, preencher os gaps com os candles respectivos do gap? Tipo, marcar um quadradão azul, quadradão vermelho, para simular o gap e fazer análise? Não, nunca. Uma ideia só. Vou ver depois isso. Diegão, bateu meta, hein? Deu uma metinha boa aí, né? O dia até que foi legal. Ajudou bastante, já deu uma metinha legal. E nem chegou a 8.000 e... Então, sacanagem, cara. O dia tá bem... Olha aqui o range que a gente tava pegando. Nem 300 pontos tava dando, ó. Então, só que só aí você já tinha feito... Pois é. Aí a gente acabava fazendo uns 500 pontos aqui nesse movimento. Então, mas olha que legal, olha só, esse detalhe que você falou, ó. Pô, mas a gente estava sofrendo nesse range, né? Mas se eu não tivesse pego todo esse range e toda essa estrutura, não tinha pego essa descida desde lá de cima. Tinha, não. É porque se o cara analisar aí nos 15 minutos aí, macro, 60, pode ver que isso aqui é um movimento de correção. Aí foi um impulso agora. Diego, um pullback. Ô, Diego, cheguei agora, você podia me falar onde foi que você pegou essa venda, essa queda aí em cima aí? Vou colocar o 60 aqui. Onde que ele tá? Peguei aqui, ó, no candle, esse cara aqui. Por quê? Negou, né? O 18 veio de negação, negou o topo, negou o rompimento, rompeu o candle anterior, testou para cima lindamente, fraquejou, a gente vendeu stop na máxima dele, alvo inicial no fundo, na marcação que estava aqui do 60 que ninguém ganhava. Perfeito, obrigado. Aí deu essa pancada aí. Olhando assim é bonito, né, cara, depois de pronto, mas eu consigo mostrar ali claramente no passo a passo ali para entrar, hein, cara. Pois é, mas tá vendo? Você tem que seguir o figurino do negócio. É sempre os mesmos padrões. Cara. É que a gente é muito afobado, né? Quer operar antes da hora, não espera o candle fechar.
Aí, ó, se esse 23, ó, vamos fechar aqui, ó. Assim, eu até falo, né? Eu não gosto. É o primeiro candle verde, né? Depois de uma pauletada dessa aqui, não quer dizer que vai reverter o movimento. Porém, o que eu tenho ao meu favor aqui, né? Eu tenho o diário e o rompimento. Ele está negando tanto o diário quanto o rompimento. Pode dar compra? Pode dar compra. Só que já aqui a compra é arriscada, né? Pode voltar só até aqui, que é o alvo dos 60, pode vir testar só rompimento, ou até, de repente, uns 50%. Então é aquele negócio, esse tipo de operação, se eu entro, galera, eu entro para me colocar na operação. Aqui é o tipo de operação que eu entro, faço uma parcial às vezes mais curta, para ver se vai. Que se for, eu tô nela, se não for, beleza, me tira ali no que der para pegar, beleza. E no caso dessa avaliação aí, por exemplo, no candle a candle, ele não teria que ir testar o gatilho do 18 lá, por exemplo? O gatilho do 18. Teoricamente sim, né? Só que como é que ele vai chegar lá agora? Né? Ele vai ter um monte de barreira aqui para ganhar. Vai ter fundo, vai ter rompimento, vai ter o próprio 60 minutos segurando. Não quer dizer que ele não vai ser testado, tá? Muito provavelmente mais para frente, nos dias aí, ele deve ter sido. Só que eu acho difícil, né? Depois dessa porretada aqui, ele fazer esse movimento todo. Pode acontecer, né? Tem uns 50% aí para ele testar também nessa pernada aí. Da menor, sim. Pode ser um pullback aí para voltar Tem a esse cair. aqui, galera. Ó, eu costumo colocar essa fibo do cara que rompe o fundo. Ó. Ele pode vir dar algo Passa aí. essa parcial logo aí, rapaz. Calma, moço. Pelo amor de Deus. Parecendo eu. Ó, tá em cima da linha. Alvo é né? alvo. O teste vai ser 24. Não, mas tá acima do alvo a tua saída aí. Ele vai bater lá, uns 10 minutos lá. Vai tocar. Ali, ó, é verdade, 10 minutos tem um alvo ali, ó. Não tinha visto lá. Já foi. Esse 24 Eu tinha que falei para testar deixar o alvo onde? lá em cima, para não descer o alvo. O 24, o Filipão, ele tem que dar continuidade no movimento, né? Os alvos, que igual eu falei, os alvos dele para mim é meio... são simbólicos, né? Porque tem a marcação, tem o último rompimento. Então, assim, eu acreditei no último rompimento, né? Já que ele tá vindo da negação. Mas aqui, ó, o alvo aqui do 10 minutos, ó. Agora ele pode vir em 50%. A compra que você fez nele exigia algum teste específico? Seria bom se ele tivesse vindo aqui, ó, no teste da negação, tá? Ah, beleza. Beleza. Seria mais desenhado. Como ele não estava vindo, eu bati. Tem como diminuir esse gráfico, ver se tem algum ponto de parada aí para trás, de uns 5 minutos. E teu stop aí tem que acertar aí. É o diário. Tem o próprio fundo aqui, né? Ó. Olha lá. Ó. Então, mas aí nesse caso ele já não pode voltar, ele não pode ficar negativo. Tem que acertar aquele stop aí, Diego, tá com 3. Não, ele tem que ir embora, né? É igual aquele caso que a gente viu lá, ele negou, agora ele tem que dar continuidade. Tá com 3 de stop de saída aí, Diego. Já tô vendido. Se deu bem, né? Rapaz, já fica até nisso, pelo amor de Deus. Não tem condição, não. Rapaz, errando o homem. Até quando erra certo, não tem condição, não. Porra, essa foi top. Você é louco. Não, voltou de uma vez, bicho. Diego, explica essa falha no 5 aí, Diego. Oi? Você mandou inverter? Fala aí. Essa falha no 5 aí, Diego, no 5 24 aí. A falha da fila do 24. Então, pois é, né? Não deu sequência, esse cara, o 25 tem que cair mesmo. Então é uma confirmação, então, né? Sim. Não. Confirmação de qual rompimento, você fala? Acho que no 10, né? Ah, tá. No 10, aí sim. O 12 falhou beleza, e o 13 veio, deu alvo e agora tá querendo sacanear de novo. Não, beleza. Só deixa eu ver aqui que eu mandaram uma mensagem. Deixa eu só ver aqui no chat, galera. Porque ficou no 19. Porque ele foi o cara que rompeu o fundo, tá? Por isso que eu coloquei nele lá, ó. Ele rompeu o fundo do movimento anterior, que seria essa galera aqui. E passou para lá, geralmente coloca uma fibra nesse tipo de movimento aí. Acabou que ele nem chegou lá, né? Mas tinha muita coisa antes mesmo para ele dar alvo, né?
Ô, Diego, se ele ganhar a mínima do 21 aí, não vale a pena mais ficar Já me na tirou venda. já. Olha o tamanho da violinada aí. Ele vai pagar o Ariel lá no 10, ó. E aí é compra. Verdade. No 15 parece dar uma falha, né? Alguns chamam esse padrão de suporte avançado, né? Sim. Aconteceu o padrão aqui de novo, ó. Agora espera esse cara aí, vamos ver o que ele fuma. Ele tá vindo do movimento lá de trás. Uma coisa nesse sentido aqui. Mas aí 60 minutos pra gente, viu como é que tá? Opa! Olha lá, olha lá, que legal, né? O 60, o que ele fez? Ele ganhou a mínima que ninguém ganhava. Então seria muito interessante se ele tivesse conseguido fazer o pullback naquele ponto lá. E ele pode continuar o movimento, tá? Porém, aqui ele não ganhou o fundo do 4, né? Então ele pode estar violinando também e de repente ficar até preso nessas regiões assim. Tentar fazer Depois de mais uma um. queda dessa, ele pode ficar aí zoando plantão aí nesse rangezinho aí um bom tempo também. Que você acabou de falar lá do 60 minutos. E agora, a probabilidade de cair ainda, né? Só que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa que aqui que a gente viu, ó. Daquele cara lá, ó. Já nasceu no 50% já. E ele acabou que ele violinou o fundo, né? Ó, tá testando, então espera esse cara aí. Ô, Diegão. Oi. Depois dessa violinada aí, tá mais pra subir do que pra cair. Fechou vermelho ainda? Eu não vendo nele, não. Você já pensou um dia fazer uma live com o Stormer? E ele enlouquecer, cara, com esse negócio, parar de usar aqueles indicadores, setups e tal. Rapaz, ele não vai aceitar não, pô. Vai não. Ele já viu os vídeos do Diego já. E viu aí que o Diego tá batendo forte aí. Forte. Ele viu? Alguém falou, não? Sacanagem minha, pô. Não tem como, pô. Esse operacional aqui, cara, o cara encher de média, de coisa, cara. Precisa não, galera. Não, eu tô falando dele largar essas drogas, entendeu? Ele não larga Mas não, não pô, ele larga, ganha dinheiro com Marcão, isso não aí. larga não. É muito tempo esperando a mesma coisa, né? Às vezes dá certo pra ele lá também, né? Isso aí que o Diego Vocês faz estão falando aí, de faz quem que lá eu não também. ouvi quando o rapaz falou? Storm. E agora você não compra, Diego? Eu preferiria comprar, né? Só que ele tá abaixo lá da linha do diário. Ó. Tá trabalhando abaixo, né? Aí o que eu preciso esperar? Eu não tô dentro de um pullback de baixo ainda, ó. Ele não fez isso e tá abaixo aqui para cair? Sim. Então, esse cara ainda pode descer. Só que eu vou vender ele, eu acho é meio complicado. Então, espera ele fechar. Se ele confirma uma falha, o outro pode ainda subir, né? Então, por esse daí ter violinado aí o fundo do 22, né? Principalmente o 23, ele voltando ali para o ponto de abertura dele, eu pensaria nisso, né? Apesar de ele já ter dado o alvo nos 50%, né? Exatamente. O seu alvo seria ali, né? Tem o diário aqui, ó. Então, assim, vale a compra aqui? Dá até para tentar, né? Só que o seu alvo ainda estaria curto. O que eu quero que esse cara faça? Isso aqui, ó. Já ele negue esse pullback e fecha aqui, ó. Ganhando esse ponto com o diário. Eu compro no outro sem teste, sem nada. Aí eu Vai vou ser a embora. mesma coisa do outro lá, né, Diego? Isso, mesmo padrão. Mesma coisa. No caso, esse 26 aí, então, é obrigado a romper fundo. Ele pode romper fundo, né? Ele deveria romper o fundo, isso aí. Se isso aqui foi um pullback, ele tem que romper o fundo. Não é falha, né? Isso aí. O 25 rompeu o 26, o 24, então o 26 tem que dar continuidade. Se não der, aí isso aí. Muda. Seria bom se ele fechasse aqui, ó, para dentro do... Olha lá,
Ixi, ó, deixa eu pausar aqui. Tá indo direto para cima. Vamos, e aí? Pode ser um pega-bocó ainda. É, isso aí. Não compraria. Eu ficava isso com aí. medo de comprar aí, por causa desse fechamento 26 aí. Ficou foda porque ele não entrou, né? Ele deveria ter jogado para dentro do movimento ali, ó. Pode até subir, mas eu não ia ter coragem, não. É, aqui, ó. Olha o 10 lá, o 10 o Arielzinho aí. De novo, mesma situação, caraca. É, não ficou bonito, não, tá? Mas se ele faz o teste para baixo aqui, pelo menos no fundo, de repente dá para arriscar. Agora, ele indo direto para cima aí, eu não arrisco, não. Ele dando algo para cima aí, né? Ó, tá indo muito seco, né? Deixa quieto. Ficou abaixo do diário. E o 60. O 60 tá lindo para compra, né? O 60 ainda pode vir na linha azul. Né? No 15 teve um rompimento ali, né? Vou colocar aqui ali. Teve um leve rompimento do que no anterior, né? O 27 teria que romper máxima do 26. Se fechar assim, vai. Isso, aí é queda. Aí eu vendo. O próximo vai ser uma falha de novo de FIBO, no caso. Isso. É essa aqui, ó. Fora do movimento de alta, né? É. Aqui assim. Aqui está trabalhando, né? Diegão, essa FIBO não seria do que? Do 25 só? Bota essa do 25, esse gatinho. É, pode ser essa aqui. Pode ser. Que é do 25. Ó, se ele fecha assim, galera, eu vendo até a mínima dele, ó. Falta um minuto ainda. Vamos ver se dá mais essa operação aí e a gente dá um intervalinho. Chegou minha comida, deve estar esfriando. Essa pizza já tá gelada. É, esquenta ela no Tinha que micro-ondas. comer 3 anos, rapaz. Pede para acender o forno lá enquanto isso. Certeza. Muitos venderiam nessa violinada, né, Diegão? Essa violinada aí, muitos já Pior teriam que dá até vendido aí. dá uma coceirinha, né? Dá, coça a mão. Voltou para dentro da marcação, ó. Ah, agora. Aí, ó. Aqui, o que acontece? Ele já não fez o que tinha que fazer, né? Tinha que subir, já negou, ficou abaixo da marcação, respeitou, entrou de novo. Ele acabou de confirmar que ele está nesse back, ó. Então, o alvo dele é no 25. A obrigação do 28 é descer para dar alvo aqui. Se ele faz o testezinho para cima, eu vendo ele. E importante, Diego, que a gente está batendo no candle que tem probabilidade de cair, né? Isso. É o candle que é para cair. E cair além do 25. Ele vai para romper, né? Já falhou subir. Ixi, aí ela tá indo embora. Vai para baixo. Esse é o careca, não testou nada. Testou nada, desceu liso. Aí para bater fica difícil mesmo. Olha, se perceber, deu 2 toques no 50%, um no 26, foi um toque de base de pulga, aí o 27 completou. Nossa, olha o 60. Por 30 minutos, será que já fechou aí para baixo já? Qual? 30 minutos, será que já fechou aí para baixo? Ou ainda 30 minutos tá em 15 minutos o 30, deve estar. Fechou. Não, ainda não. Deu aquela respeitadinha, mas tocou o terror para baixo. Aí falta 12 minutos. Olha só para você ver.
O que me preocupa nessa venda aí é o 15 minutos ali, que ele não fez nada para cima, né? Rompeu, né? Não, tipo, não deixou nem um paviozinho ali em cima. Ah, tá. Não testou, né? Pode querer voltar ali depois. Mas quando é careca assim, por exemplo, caindo, ele tem que fechar a careca embaixo. Ele está subindo, tem que fechar a careca em cima, não é isso? Isso. Aqui não faz É mais sentido, né? relevante, quer dizer. Eu estou fazendo o backtest desses candles que ele deixa careca. E falta botar o paviozinho. Eu falei na brincadeira, mas é um fundo de verdade. Estou fazendo backtest. Geralmente, quando tem um gatilho, o starter ele volta a Ele testar vem a até máxima. aqui, deixa um Isso, paviozinho e volta. exato. Tá esperto, né, Diegão, isso aí? Não, eu vou ficar observando, eu não tinha reparado isso, não. É porque parece movimento de indução, cara. Ainda mais quando tá num fundinho assim. Induz. Agora fechou na linha. Acho que fechou rompendo um pouquinho. Se ele testasse lá em cima no 27, eu arriscaria. Mas se não for lá, não vou arriscar, não. Para subir agora esse preço. Também já está quase na hora do almoço aí, pô. Já tá na hora da janta também, da pizza. Tá mesmo. Vamos ver se vai dar alguma coisa aí. Deixa eu stop na máxima dele aí. Ó, tentar vir para ver se ele rompe esse cara aqui. Por que nesse caso aí você bateu já de primeira? Quando a tendência, ô, Tony. A tendência está muito forte. Aí, se for esperar, tu acaba não pegando. Vai direto. Foi lá buscar a retração assim, aí... Nossa, ih, fechou careca aí, ó. Esse 29 sim é o careca lá, violino. Deixa o stop lá com 3 mesmo, para ver se pega mais uns pontos que vão subir. Pô, aquela lá foi engraçada, hein? Ele voltou que faltou firme. Impressionante, deu certo. O certo é esse cara voltar mesmo, né? Vamos ver se ele volta aí. Tá enrolando, né? Tá muito forte a venda, cara. Então, como é que eu vou... exatamente. Dá pra pensar em compra aí. De jeito nenhum. Diego, eu não ouvi. O 28 ele fechou rompendo o 25 ali, né? Também. Certo, fechou. Não consegue nem... Pode ser um dia de super tendência, né? Agora eu acho que vai entrar, né? Porque olha lá, né? Rangeou, estourou. Ganhou para cá, não fez nem correção.
Só segurou um pouquinho lá no diário, onde a gente se arriscou, e aí já foi embora. Pensa assim, quando esse candle 30, ele não vem dar o alvo do candle careca lá, ele anula, e o próximo tende a cair também. Tá certo, Diego, esse pensamento? Fechar. Ah, cara, o que eu te falo? Eu não Tipo fiz- assim, esse candle 29, ele fechou careca, o 30 teria que viabilinar e voltar assim. Isso. Caso, quando ele não faz isso, o 31 dá continuar de movimento, tipo, ele anulou, o 30 fechando para baixo anulou, dando uma Ah, não, confirmação tipo, do é movimento. isso. Aí sim, o 30, esse 30 aí deveria subir, né? Até pela falha que ele deu aqui, ó. Dele ter feito isso do 50 e não ter ganhado o romper. Então ele poderia violinar e voltar para 50. É porque a operação do careca é tão certa que quando não vem a gente já desconfia um pouco. Então, rompeu. Venda. Até a mínima dele, pelo menos, né? Quer fechar com uns 4 mil, rapaz. Só vai jantar se fechar 4 mil aí agora. Não, já tô indo, já a Não, boca tá até pode seca. jantar. Vou Pode mandar jantar, 4 mil. pro Storm esse vídeo depois. Daqui a pouco aparece a mulher dele lá com o braço cruzado, batendo o pezinho. Fala, e aí? Pode zerar e jantar que deu os 4 mil, Diego. Tá liberado. Tá no jeito, então. Valeu, Diego. Obrigadão. Show de bola, galera. Espero que Valeu, tenha ajudado Diegão. aí a maioria. Obrigado. Acho que deu para explorar bastante coisa aí nesse dia de hoje. Teve bastante padrão legal aqui nesse miolo, né? Bastante falha. Falha de caixinha. Eu acho que são as melhores, né? Se a gente se concentrar nisso aí. Muito bom. Show de bola. Valeu, boa noite, galera. Bom descanso. Amanhã Valeu, nós boa noite, brinca mais um cara. pouquinho. Valeu. Falou, valeu, Diego. Valeu. Valeu, Diegão. Valeu, pessoal.